Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Estão bem, malta? Espero que estejam a ouvir boa música, já estão a ouvir má música. E então, eu queria falar um pouco sobre toda esta cena do fim da mídia física. Eu sei que o tema já passou um bocado, a malta, tipo, não passou, mas ao mesmo tempo já passou, já saiu do foco principal das pessoas. Mas eu acho que era necessário falar porque a Sony cometeu um erro muito grande ao fazer isto, no momento em que ela quer muito substituir um fator que nós importamos muito, que é o fator sentimental dos jogos. E eu acho que toda esta cena vai ser muito mais benéfica para a Sony do que provavelmente vai ser para nós. Então eu queria desenvolver um pouco esta ideia. E antes de qualquer coisa, deixa like, subscrevam, ajudem o canal está aí muito bem. Eu dou uma parada de vez em quando porque eu tenho mais a fazer da vida, mas agradeço imenso quem anda a ver os vídeos, porque o canal está a crescer bem e eu agradeço imenso. Mas vá, roda a vinheta. Acho que é de consenso geral que o fim da mídia física é algo muito mau, tanto para os gamers, como eu, por exemplo, tanto como para a indústria em si, porque às vezes vale muito mais os jogos que acabam por ter muita mais gente que jogou porque viu uma capa e achou muito fixe e acaba porque o jogo torna-se famoso. Então, tipo, é muito mais provável as pessoas terem jogado um jogo pela sua capa do que provavelmente por, sei lá, ter visto um vídeo. Acho que hoje em dia a mídia, tanto antigamente e hoje em dia nem tanto, mas ainda tem um peso, a mídia física, toda a cena que envolve a mídia física é muito importante para o mercado. Porque o mercado em si é um mercado muito volátil. O mercado de jogos é a coisa mais estranha que eu já vi. Uma hora está só para jogos indie, outra só para jogos AAA. Vai variando muito e eu acho que, por um lado, é muito fixe. Eu acho que é muito bom. É um mercado que está todo constantemente a transformar-se e a querer mudar. Mas também temos de ter em conta que às vezes temos de questionar o que está a acontecer no nosso mercado, porque senão somos meio que usados. Porque no final do que a Sony está a fazer aqui é basicamente tirar aquela chance de tu, por exemplo, emprestares um jogo ao teu amigo para ele jogarem se ele não tem de comprar o jogo inteiro, ou então ter, sei lá, não poder, sei lá, comprar num revendedor onde a Sony não vai receber nada, mas tu vais conseguir ter o jogo em mãos a um preço muito mais barato. Então acaba porque vai ser muito mais benéfico para a Sony. Mas eu queria distinguir isso por pontos, para não estar a fazer isto tudo num vídeo tão corrido. Pode fazer isto por pontos, pode ser mais claro. Vamos começar por um ponto muito importante, que é o sentimento. Porque no fim de tudo, as coisas, a malta sente mais isto por causa do sentimento que a mídia física traz. Mas, bora! Todos nós já tivemos a experiência de termos visto a capa do jogo e pensado: isto parece fixe. Vocês podem nunca ter visto, sei lá, uma review ou algo do género, mas já ouviram falar, no máximo, e viram tipo, e depois quando foram a uma loja qualquer e viram uma capa do jogo e pensaram: ok, isto parece extremamente fixe. Hoje em dia isso é muito menos, até porque dificilmente vai ser um jogo com mídia física e a malta não vai ter tipo, sei lá, não espero isso num jogo indie. Um jogo indie normalmente não tem mídia física, mas tipo, um jogo AAA, dificilmente o jogo AAA hoje em dia vai sair e não vai ter uma review, não vai ter alguém a falar sobre ele, não vai ter sites a postar sobre ele. Então dificilmente hoje em dia vais conhecer o jogo só pela capa, mas ainda existe muito aquele sentimento de: eu gostei tanto da capa que eu comprei um jogo. Ainda há a chance disso. Eu já vi jogos, já comprei jogos. A primeira vez que eu comprei Dragon Ball Xenoverse 2, eu comprei pela capa. Dragon Ball Xenoverse 1, quer dizer, eu comprei pela capa. Just Cause eu comprei pela capa. Deixa eu pensar outros jogos. Os SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom. Eu comprei pela capa porque eu achei a capa super bonita. Na época eu gostava imenso de SpongeBob. Então, o sentimento que os jogos te trazem é uma coisa que a capa e toda a sua caixa de um jogo traz junto com ela. Porque, claro que hoje em dia, hoje em dia e sempre, tu tens muito mais sobre experienciar um jogo, né, pela capa. Não é a capa que vais fazer experienciar um jogo, obviamente. Mas o sentimento que tu adicionas àquilo por ser algo físico, por poderes tocar, poderes dizer: eu tenho este jogo em mãos, sabe? Porque é como quem compra discos. Eu, por exemplo, tenho muitos discos, tenho disco vinil, adoro vinil. É muito
bom ter vinil, não só porque tipo eu gosto do artista, eu gosto da música, eu gosto da cena, mas tipo, se é para isso eu poder só ter no Spotify ou ter baixado o álbum inteiro no meu telefone. A minha cena é ter a mídia física, podes dar-lhe mais um valor mais sentimental, porque é uma coisa que tu podes tocá-lo, tu podes olhar com os teus olhos, podes pegar da caixa e olhar para ele, virar para trás, talvez dentro da capa pode ter uma coisa extra a mais, então tipo, é uma coisa muito própria, sabe? O sentimento que nós atrelamos a uma caixa de jogos é uma coisa que talvez não paremos para pensar tanto, mas se realmente a cena da Sony acabar e tipo, nós ficarmos sem mídia física, vai ser realmente algo que nós vamos tipo, pensar, uau, eu queria ter um jogo em mãos novamente. Sei lá, poder ser dono da minha coisa. Porque se um jogo é mídia física, não importa o que a Sony faça, não importa se a Sony seja digital, tu vais poder na mesma abrir o jogo dentro da caixa e jogá-lo. Estão a ver? Então tipo, é uma coisa que um valor sentimental é único, estão a ver? Eu acho que realmente o fim da mídia física vai perder muito disso. Eu não estou com medo, tanto faz, não tenho medo propriamente. A maioria dos meus jogos são digitais hoje em dia, mas não é propriamente por eu ter maiores jogos digitais que me impede de ter um amor próprio, um amor só meu, ou que ter amor ainda pela mídia física. Mas falamos de outro fator que também eu acho que é muito importante para todo esse cenário dos jogos, que é a rejogabilidade. Eu quero que vocês pensem em jogos como, por exemplo, o jogo Deadpool, ou o GTA San Andreas original, GTA Vice City original, esses originais, e esse é uma data de jogos que são perdidos no tempo porque saíram das lojas digitais. E a única forma de tu poder jogar esses jogos é através da mídia física. Se a mídia física acabar, há vários jogos que no futuro nós nunca vamos poder jogar. E eu estou a falar, por exemplo, imagina, sai um jogo depois de 2028, que é a data, que é o ano em que eles disseram que vão acabar com a mídia física. Depois disso, se qualquer jogo for, sei lá, descontinuado, nunca mais vais ter pôr as mãos naquele jogo e experienciar aquilo que só podias ter experienciado com aquele jogo. E eu acho que todo o fator de jogabilidade é muito importante, no sentido em que um jogo torna-se cada vez melhor a cada momento que passa. Cada momento que passas com ele no jogo pode se tornar ou melhor ou pior. E tu só tens este fator de rejogabilidade hoje em dia, de poder, sei lá, acabaste um jogo e pensaste, eu queria ter feito um modo de história novamente, ou queria, sei lá, ter pegado naquele jogo mais uma vez. Tu pensas, eu só posso isso, claro que tu podes hoje em dia jogar jogos com online, mas eu quero dizer mais a ideia de eu poder pegar em jogos passados, antigos, e voltar a jogá-los, está a ver? E com o fim da mídia física, no momento que um jogo sair de uma loja digital, ele perdeu-se para sempre. Não podes tocá-lo, não podes vê-lo. Se tiveres o jogo baixado e a Sony querer criar-te o jogo também, ela pode. Então, no final, tens aquela carcaça vazia que seria ter aquele sentimento que tu terias ligado a um jogo, que tu não tens mais, porque tu não podes jogá-lo mais. O fim da mídia física atrela a si o problema muito claro de até que ponto estamos a perder a nossa liberdade face aos nossos jogos. A Sony está a tirar-nos muito da nossa liberdade face aos nossos jogos. Ele está a tirar-nos da mão a possibilidade de rejogarmos jogos antigos, a possibilidade de experienciarmos experiências que não tínhamos antes. Ao tirar-nos a mídia física, a Sony está a roubar-nos uma liberdade sobre os nossos jogos, a possibilidade de possuir os jogos. E eu acho que isso é um péssimo, tanto para nós quanto para o mercado em geral, quando tem empresas que até hoje ganham dinheiro com jogos antigos, e vão ter muitas empresas que isso não vai acontecer. Então é no mínimo decepcionante da parte da Sony, mas ainda tem mais um ponto, que vai ser o ponto que os acionistas da Sony mais estão a pensar, que é no dinheiro. A grande verdade é que a Sony está a fazer isto pelo dinheiro. Não sejamos ingênuos, a Sony não quer saber o que tu sentes, a Sony é uma empresa. A Sony, no geral, só está portada com quanto dinheiro ela faz no final do mês para pagar os seus funcionários e os acionistas continuarem a nadar em dinheiro. E o ponto mais crucial disto tudo é que a Sony perde mais do que ganha ao ter mídia física. A mídia física tem um custo de produção que a Sony gasta imenso a fazer o custo de produção e muitas vezes nem sempre dá lucro porque nem sempre
as caixas acabam todas não esgotadas. Obviamente, é tendencialmente, não, sei lá, é complicado, mas eu sinto que não sei se isso vale assim tanto, porque se vimos o mercado de jogos físicos, os jogos físicos têm um peso no mercado de jogos significante. Não é a maioria de hoje em dia é jogos online, é jogos de mídia online, o que eu entendo, porque a mídia digital é muito mais fácil, normalmente pode ser mais acessível, estão a ver? Então a mídia física acaba por ser muito mais cara, porque tem pós-produção do disco, da caixa, toda a cena de fazer o design, cena que nem sempre vale, porque às vezes tem jogos que criaram toda uma mídia física e depois o jogo não vendeu o suficiente. Então é muito importante entendermos esse ponto. Eu entendo toda a lógica que eu quero que a minha mídia física acabe porque assim eu tenho menos dinheiro para gastar com a mídia física. E eu entendo, mas por outro lado a Sony está a perder um grande pedaço do seu mercado. São por volta de 40 e tal %. Então tipo, é quase metade do mercado deles é físico. E muitas das pessoas que compram físico não compram nem online. O meu ponto todo inteiro é este. Há muitas pessoas que vão perder a oportunidade de jogar. Eu, por exemplo, quando era mais novo, não podia gastar dinheiro dentro de jogos e nem comprar jogos online. Mais novo, estou a dizer, sei lá, por volta de 2017. Já havia aquela compra de jogos. Eu não podia, simplesmente eu não podia chegar lá e comprar um jogo online porque a minha mãe não gostava, achava que era um risco. E eu entendo, eu sei de onde vem essa lógica. Então, agora sendo eu mais velho e entendendo um pouco mais o mercado, eu vejo que hoje em dia é um mercado muito forte. Eu só pude experienciar certas experiências através do mercado físico. Claro que, oh meu Deus, a maioria dos jogos que eu jogo é digital, sim. Eu entendo esse ponto, é digital, sim, é digital. A maioria dos meus jogos são digitais, mas isso não torna os meus jogos físicos menos importantes. Na verdade, só torna os meus jogos físicos mais importantes, porque eu tenho a capacidade de tocar neles. Eu gosto de pegar na minha caixa, meter no TMPS e jogá-los por horas. Experienciar aquelas experiências como se mais ninguém fosse. Coisas que só eu tenho essa possibilidade, tendo em mãos o jogo físico. E a ideia é essa. Eu entendo toda a ideia de que temos de modernizar e a modernização é importante, eu entendo, mas há certas experiências há certas pessoas que só vão poder ou só puderam experienciar certos jogos através da mídia física, e com o fim da mídia física vamos perder essa possibilidade. A Sony não quer saber disso, a Sony não está nem aí para isso. Mas nós estamos aí, nós é que temos de lutar pelos nossos direitos. A Sony não está nem aí para o que nós sentimos, para o que nós temos em relação se tu gostas ou não da capa do SpongeBob, se tu gostas ou não da capa do jogo da Hello Kitty. Pelo tanto faz isso, mas para ti é importante e isso tens de lutar. Minha cena é essa. Vocês não precisam de ser vassalos das ideias, vocês não precisam ser melhor ativistas do mundo também, mas não podem aceitar coisas como essas vindas de empresas tão grandes. Porque eles, a sério, para eles o custo de produção dos jogos de disco não são assim tão grandes ao ponto de valer a pena perder 40% do mercado. Só quero deixar isso bem claro. Agora, como um movimento de retaliação, temos por exemplo o Blackout que vão fazer na PS. Eu vi essa cena, eu não li muito bem, mas se não me engano é algo envolvente a ideia de a malta vai desligar os seus serviços e não vai jogar no seu PS durante uns 5 ou 6 dias ou durante uma semana, o que eu acho muito bem. Essa é a forma de retaliarmos. Eu tive de ler o meu roteiro aqui para saber como é que a palavra. Retaliarmos contra empresas como a Sony que acham que podem fazer e desfazer connosco. Também podem fazê-lo através do cancelamento da vossa PS Plus. Por mais que eu entenda que jogar jogos online é uma parte crucial da nossa vida, e eu jogo muitos jogos online, então eu sei o que falo, mas é o importante termos esse momento para retaliarmos contra eles. Não deixarmos eles passarem com esta ideia de que podem fazer e desfazer com os nossos jogos. Já que comprar não é ser dono, então pirataria também não é roubo. E isso que vocês têm que pensar. Sejam ativistas neste momento. Podem não ser mais ativistas a vida toda, podem ser pessoas mais neutras a vida toda, mas este é o momento de que, se vocês gostam de jogos de verdade, se realmente experienciam, entendem o peso da experiência de jogar um jogo, vocês precisam urgentemente de cancelar a vossa PS, ou simplesmente tentar
evitar ao máximo jogar na PS, ou tipo, se puderem trocar de uma PS para o PC, melhor ainda, vamos pôr-os falidos. Se é para destragar, eles vão ter de fazer uma coisa. A Sony está a perceber o hate que nós estamos a dar e ela só está a omitir-se a cada vez mais. Então o momento agora de nós retaliarmos contra eles. Mas é isso. Antes que a Sony venha encher no meu rabo, só para deixar bem claro aqui, eu não estou a apoiar ódio contra ninguém. Eu não estou a apoiar vocês irem lá nos comentários da Sony e darem o hate do mundo. Não é. Não digo nada, estão a ver? Mas sabem como é. Mas tipo, se eles receberam 2 comentários ali meio esquisitos, culpa não é minha. Culpa não é minha. Eu só estou a passar informação e a minha opinião bem desnecessária que ninguém pediu. Mas epá, espero que tenham gostado do vídeo. Mandem aos amigos e façam ativismo contra a Sony. Metam a Sony. Sony que vai. Sony. Estou a brincar, meu Deus, o que é que eu fiz? Espero que tenham gostado. Eu estou a enrolar aqui com o final porque eu estou a gostar de falar sobre este vídeo. Mas espero que tenham gostado. Ouçam boa música. E claro, mandem aos amigos, deixem like, subscrevam. Esqueci-me de dizer isso. E acho que é tudo. Tchauzinho e peace!